Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa paróquia Santuário Santa Cruz. Convido você a estar curtindo o vídeo desta missa, compartilhando também este vídeo com seus amigos e com seus familiares. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho das notificações, assim você vai receber todos os dias nossas missas, novenas, tudo que fazemos e sempre estará rezando conosco em comunhão. Celebramos hoje o sábado da quinta semana da Páscoa. Ser cristão comprometido com o reino de Deus em nossa realidade é um desafio. Todavia, Deus está conosco. Cristo está vivo, ressuscitou, da morte vencida, vida nova brotou, alegria, aleluia, alegria, aleluia, alegria, aleluia. O Senhor ressurgiu. Alegria, aleluia. Alegria, aleluia. Alegria, aleluia. O Senhor está vivo. Cristo está vivo, ressuscitou, da morte vencida, vida nova brotou. Sepultados com Cristo no batismo, fostes também ressuscitados com Ele, porque crestes no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Aleluia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Em Jesus Cristo, o justo, intercede por nós e nos reconcilia com o Pai. Abramos o nosso espírito ao arrependimento, para sermos menos indignos de aproximar-nos da mesa do Senhor. Senhor, nossa paz, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, nossa Páscoa, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, nossa vida, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos.
Deus eterno e todo-poderoso, vós nos fizestes participar de vossa própria vida pelo novo nascimento do batismo. Conduzi à plenitude da glória aqueles a quem concedestes, pela justificação, o dom da imortalidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo foi para Derbe e Listra. Havia em Listra um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente e de um pai grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho de Timóteo. Paulo quis então que Timóteo partisse com ele. Tomou-o consigo e circuncidou-o por causa dos judeus que se encontravam nessa região, pois todos sabiam que o pai de Timóteo era grego. Percorrendo as cidades, Paulo e Timóteo transmitiam as decisões que os apóstolos e os anciãos de Jerusalém haviam tomado e recomendavam que fossem observadas. As igrejas fortaleciam-se na fé e de dia para dia cresciam em número. Paulo e Timóteo atravessaram a Frígia e a região da Galácia, pois o Espírito Santo os proibira de pregar a palavra de Deus na Ásia. Chegando perto de Mísia, eles tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então atravessaram a Mísia e desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Na sua frente estava de pé um macedônio que lhe suplicava: venha a Macedônia e ajuda-nos. Depois dessa visão, procuraram partir imediatamente para a Macedônia, pois estávamos convencidos de que Deus acabava de nos chamar para pregar-lhes o Evangelho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Servi ao Senhor com alegria, ide a Ele cantando jubilosos. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus, Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Aleluia, 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 aleluia. Se com Cristo ressurgistes, procurai o que é do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai. Aleluia, aleluia, aleluia.
esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas, porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse: o servo não é maior que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, uma coisa que fica sempre claro para nós nos evangelhos, em todo momento, que quando Jesus ele diz, que ele é a verdade, o caminho, a verdade e a vida, claro, mas um dos pontos da questão de Jesus ser a verdade não é só pelo fato de Jesus não mentir, nunca ter mentido, mas é porque ele sempre apresentou as coisas às claras para o povo. Embora ele falasse muitas coisas em parábolas, principalmente muitas das realidades do reino, para facilitar a compreensão dos homens e até a nossa ainda hoje, mas Jesus ele sempre foi alguém que apresentou as coisas como elas deveriam ser. E o Evangelho, ele não é feito somente de palavras bonitas. O que o padre está querendo dizer é que se você ler todos os evangelhos, você vai ver muitas coisas bonitas. Jesus ele fala muitas coisas maravilhosas que incentivam, mas também ele faz muitos alertas que dão meio que um chacoalhão na gente, meio que muitas vezes um toque de realidade. Porque ouvir o Evangelho somente nas coisas bonitas e belas, quando nós falamos que Deus é amor, que Deus é isso e aquilo, ok. Mas o que Jesus fala hoje é algo muito mais forte. Primeiro, uma das coisas e uma das características maiores do cristão, principalmente aquele que está comprometido com o Evangelho, é encontrar tribulação. Até nós podemos dizer com uma grande certeza que se nós somos caluniados, se nós somos ridicularizados, se nós somos taxados de muitos nomes pejorativos, como retrógrados, quadrados, etc., então nós sabemos que estamos no caminho certo. Jesus ele não veio somente para passar pano, e mostrar uma linguagem do amor, mas veio ele também para chamar a nossa atenção para o que é correto. E aqui Jesus ele fala, se o mundo vos odeia, então primeiro ele me odiou. Isso significa, quantas vezes nós vemos nos evangelhos Jesus sendo perseguido, sendo colocado à prova por tudo aquilo que ele fez. Se isso é uma verdade, com toda certeza aquele que prega Jesus também o terá. Mas isso não significa que nós devemos olhar para esta realidade e pensar assim, não, então se a gente será odiado, é melhor deixar isso para lá. Não, Jesus não quer te decepcionar, mas também Jesus não quer te desanimar. Ele quer dizer que você tem que ter a força necessária para compreender que todas as vezes que isso acontece é algo positivo e não negativo, porque mostra que, mesmo diante da maré de um mundo que prega totalmente o contrário do que o Evangelho ensina, o reino de Deus ainda continua firme, a palavra de Deus continua ainda sendo o sustentáculo da fé, juntamente com a nossa tradição e o nosso magistério. Deus, ele não nos tirou do mundo, quando ele fala isso, não para nos colocar em uma bolha em que a gente vai ficar em uma redoma fechado e os problemas do mundo não irão nos afetar.
Não, Jesus ele tirou a gente do mundo porque ele quer dizer assim, olha, vocês não são desse mundo, não, vocês são meus. Vocês são aqueles que eu escolhi para dar testemunho da verdade. Eu vos escolhi para que sejam mensageiros do Evangelho, mesmo diante de todas as dificuldades. Então Jesus quer nos separar do mundo para nos dar essa consciência, porque diante das coisas do mundo, um cristão de verdade não pode se calar. Diante das injustiças que nós vemos, principalmente com os mais necessitados, o cristão de verdade não pode se fingir de cego, surdo e mudo. Muito pelo contrário, ele tem que se colocar no lugar do outro, se começar a olhar o outro com os olhos do próprio Cristo e enxergar no outro o próprio Cristo. É assim que guardamos a palavra do Senhor, é assim que nós sejamos verdadeiramente cristãos. Se nós olharmos a primeira leitura, nós vemos que, em obediência à vontade da igreja e à vontade de Deus, Paulo continua a sua jornada e encontra Timóteo, o mesmo Timóteo que escreve as duas cartas, como nós vemos na Bíblia. E Timóteo, então, mesmo tendo pai grego, uma mãe judia, que é crente pelo fato de crer, ele acompanha Paulo, começa a aprender com Paulo, começa a evangelizar com Paulo, começa a se tornar um discípulo e missionário como Paulo, mas não porque era Paulo, mas porque Paulo era instrumento de Deus, logo Timóteo também o será. E assim, então, se fortalece a fé, se fortalece o chamado ao reino, se fortalece o crescimento do número dos cristãos, mas não cristãos em número, não católicos de IBGE, como se diz, né? Católicos que só falam que são por falta de opção, mas católicos que realmente obedecem aos desígnios do Senhor. E esses homens, Paulo e Timóteo, neste caso, fazem exatamente aquilo que o Senhor manda, e é através do Espírito Santo, então, que eles se tornam esses discípulos e missionários. Eles não vão onde eles querem, eles vão onde o Espírito os manda. Se está proibido ir ali, eles não vão. Se está permitido lá, eles vão. E assim, então, eles fazem isso. Eles levam a palavra, eles levam com ímpeto de fé aquilo que o Senhor nos mandou, até ir à Macedônia. É bonito ver que eles abraçam essas realidades sem questionar, sem bater boca. Isso significa que eles não poderiam ter senso crítico, que eles deveriam simplesmente obedecer a cabeça baixa? Não, muito pelo contrário. É porque eles sabiam no coração que a vontade deles não conta. Por que a vontade deles não conta? Porque Deus não quer? Não, meus irmãos. A vontade deles não conta porque livremente eles deixaram que a vontade deles fosse colocada de lado. Eles livremente se abriram ao amor de Deus, se abriram à voz do Espírito Santo para fazer a vontade. E então eles sabiam que, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante de tantas coisas, porque se a gente olhar bem a fundo, né, essas cidades todas que são mencionadas, não estão aqui mencionadas somente para encher texto. Não. Todas essas linguagens, essas cidades todas aqui que são colocadas nas leituras, elas têm para nós uma finalidade até mesmo geográfica. Se nós olharmos para os mapas daquela época, o mapa geográfico da época, essas cidades não eram perto. Cidades como essa não eram como você pegar o seu carro hoje e ir ali 20 minutos, 1 hora no máximo, ou uma viagem que você faz aí em algumas horas, um avião. Não, era barco, era devagar, demorava para chegar, as coisas eram mais lentas e mesmo assim eles não desistiam. Mesmo nas dificuldades e nas adversidades de todas as coisas, não só das pessoas, mas dos tempos, da distância, eles não deixavam se desanimar, não deixavam se temer, porque eles sabiam que eles eram servos e eles não eram maior que o Senhor. E quando nós compreendemos essa realidade, nós sabemos que Jesus foi o exemplo para cada um de nós. Mas nós temos a nossa fraqueza, nós temos as nossas misérias, os nossos pecados, temos as nossas limitações.
Sabemos que muitas vezes não é a vontade de Deus, mas é a nossa vontade que prevalece, e aí sim o reino não acontece, o evangelho não é anunciado. Nós devemos então conhecer a Deus, nós devemos conhecer a vontade do Pai, porque quando assim nós o fazemos, nós estamos assim abertos, sabemos que podemos confiar na força que Deus nos dá com seu Espírito Santo e se somos novos cristãos, cristãos que constroem novos céus e novas terras, assim como Jesus o fez. Vamos pedir, meus irmãos, que o Senhor envie sobre nós o Espírito Santo, para que nós tenhamos coragem de sermos cristãos autênticos, diante dos obstáculos, diante da realidade, diante de tudo aquilo que nos aprisiona, diante de tudo aquilo que faz com que a nossa fé muitas vezes se esvaia e que o Evangelho não seja anunciado, para que nós sejamos sim corajosos, destemidos, e mesmo no ódio que o mundo tem pelo cristão e por Jesus e pelo Evangelho, nós saibamos confrontar este mundo para sermos vencedores, graças à vontade de Deus, que é vencedor. Vamos rezar? Irmãos e irmãs, reunidos em oração, apresentemos ao Senhor Deus nossas preces. Senhor, em vossa misericórdia, escutai nossas preces. Protegei a Santa Igreja, que tem a missão de anunciar o vosso reino em todos os lugares e situações. Nós vos pedimos. Senhor, em vossa misericórdia, escutai nossas preces. Amparai os cristãos perseguidos que vivem com o medo e com o desprezo. Nós vos pedimos. Senhor, em vossa misericórdia, escutai nossas preces. Ajudai-nos a testemunhar com ações a fé que professamos com palavras. Nós vos pedimos. Senhor, em vossa misericórdia, escutai nossas preces. Senhor, nosso Deus misericordioso, dai-nos a perseverança na fé para anunciar o vosso reino de amor e escutai as preces que vos apresentamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Cristo é o dom do Pai, que se entregou por nós. Aleluia, aleluia. Bendito seja o nosso Deus. Eu não morrerei, mas viverei
e assim louvarei o meu Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Cristo é o dom do Pai, que se entregou por nós. Aleluia, aleluia. Bendito seja o nosso Deus. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, com bondade as oferendas da vossa família e concedei-nos, com o auxílio da vossa proteção, sem perder o que nos destes, alcançar os bens eternos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, mas, sobretudo, neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte, e ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, para celebrar a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo:
Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta, e nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Leão, com o nosso Bispo Moacir e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja.
Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus como o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Ressuscitei, Senhor, contigo estou, Senhor. Teu grande amor, Senhor, de mim se recordou. Tua mão me levantou, me libertou. Meu coração penetras e lês meus pensamentos. Se luto ou se descanso, tu vês meus movimentos. De todas minhas palavras, tu tens conhecimento. Ressuscitei, Senhor, contigo estou, Senhor. Teu grande amor, Senhor, de mim se recordou. Tua mão se levantou, me libertou. Pai, eu te rogo por eles, para que sejam um em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste, diz o Senhor. Aleluia. Oremos. Guardai, ó Deus, no vosso constante amor, aqueles que salvastes, para que, redimidos pela paixão do vosso Filho, nos alegremos por sua ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ó Mãe do Redentor do céu, ó porta, ao povo que caiu, socorre e exorta, pois busca levantar-se virgem pura, nascendo Criador da criatura. Tem piedade de nós e ouvi sua